Paz do Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos para comentar uma das lições do trimestre, em particular nesse trimestre, o terceiro trimestre de 2017, cujo tema, a razão da nossa fé. Em específico, nós iremos comentar a lição de número 2, comentada também pelo pastor Ezequias Soares, que é o único Deus verdadeiro e a criação. O texto áureo nos fala, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o texto áureo nos diz, verdade prática: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Este comentário fala do nosso Deus. Nós cremos no único Deus que criou todas as coisas, criou o universo, criou o mar, criou os pássaros, criou a terra, enfim, criou todos nós. E nós iremos diretamente para o primeiro ponto da lição. O único Deus verdadeiro. O Shema é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o qual inicia o versículo que se tornou, ao longo dos séculos, a confissão de fé dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também se traduz por o Senhor é um, ou seja, o Shema nada mais é do que determinar, confirmar, acreditar que só existe um único Deus verdadeiro. O segundo ponto é o monoteísmo. É a crença em um só Deus, se distingue do politeísmo. O que é politeísmo? Aquela crença que se crê em vários deuses. Os gregos, os romanos creem em vários deuses. As principais religiões monoteístas são o judaísmo e a nossa religião, que é o cristianismo, e o islamismo. Só que o islamismo, ele crê no Deus Alá. E esse Deus Alá não é falado em nossa Bíblia, mas o judaísmo e o cristianismo creem no mesmo Deus, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Abraão. O terceiro ponto do único Deus verdadeiro é o monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Yahvé, ou Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6, 4 a 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. O que está escrito em João, capítulo 1, versículo 18, que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo. É o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus, que está escrito em Atos dos Apóstolos 22, 14, que diz assim: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Aqui se unem o Antigo Testamento, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, ao Novo Testamento, o Deus de Paulo, o Jesus crucificado, o Jesus ressurreto, o Jesus que está à destra de Deus. Então une-se o mesmo Deus, o único Deus verdadeiro dos judeus, o mesmo Deus verdadeiro, igual ao cristianismo. Estamos agora para o segundo ponto da lição, que é a criação versus evolução. Nós sabemos que nós, como cristãos, crendo em um único Deus que criou todas as coisas, não concordamos com o evolucionismo. O cristianismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida resulta de um ato criador intencional. Isso quer dizer o seguinte, que alguma pessoa teve a intenção de criar. E esta pessoa nós conhecemos porque nós cremos nessa pessoa, que se chama o nosso Deus Jeová, ou nosso Deus Yahvé para os judeus.
É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé. Em Hebreus capítulo 1 e Hebreus capítulo 3, nós só podemos agradar a Deus pela fé. A fé que move os nossos corações, a fé que move a Bíblia, e para ter fé precisa crer na Bíblia. E quem crê na Bíblia, crê em um único Deus verdadeiro. O segundo ponto do segundo tópico é o modelo evolucionista. Que modelo é esse? É uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, fala que a ciência se multiplicará e, infelizmente, muitos se propõem em seguir o evolucionismo, mas nós cremos no criacionismo. O terceiro ponto é a criação. E o subtópico é a criação do universo. Se nós lermos Gênesis capítulo 1:1 e lermos João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 1:1, nós iremos ver ali a corroboração, ou seja, o complemento, a confirmação do Antigo e do Novo Testamento, falando da criação que foi feita, que foi criada tudo pelo nosso Deus. Deus criou todas as coisas. E em Jó, diz que Deus sustenta o globo terrestre com o poder de sua palavra, com o poder de sua mão. O segundo tópico é a narrativa da criação em Gênesis, capítulo 1. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz. No segundo, o firmamento, que é o céu. No terceiro, disse Deus, ajunte-se todas as águas. Ou seja, aqui neste ponto está relatando que o nosso Deus fez gradativamente, sequencialmente, segundo o seu poder, a criação de todas as coisas. E o terceiro ponto, finalizando hoje o nosso comentário, é a criação do ser humano. Depois que Deus constrói, depois que Deus cria todas as coisas, Ele vai agora criar a obra-prima, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, que é o homem, que é a obra-prima de Deus. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. O criacionismo de Deus tem o seu ápice na criação do ser humano. O animal, que é diferente de todos os animais, porque ele é dotado da razão. Finalizando, concluindo esta lição, os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja, desde muito cedo, uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. E a Bíblia, ela garante isso, porque ela é a verdadeira palavra de Deus. Tenha uma boa aula e nesse próximo domingo possamos estar juntos a partir das 9 horas da manhã em todas as Assembleias de Deus em Campina Grande. Que Deus vos abençoe e muito obrigado.